A presidenta Dilma esteve nos Estados Unidos, firmou alguns acordos com o governo americano, bilaterais, com vistas à COP21 em Paris no final do ano. E dentre eles está os 12,5 milhões de hectares. Você apresentou, no caso, um custo para os primeiros 5 anos. E aí vai para todos, a minha consideração. Se a gente articular a questão de dar fim econômico nessas áreas que possam ser recuperadas também, nos 50%, ele é suficiente para financiar a recuperação desses 12,5 milhões? Quer dizer, se a gente fizesse esse negócio nos 50% das áreas de reserva legal e instituir outros mecanismos de utilização econômica que possa ser observado, ele, economicamente fica sustentável ao longo desses 20 anos a gente fazer essa recuperação, fazer esse investimento e ele retornar para a sociedade brasileira. Acho que entre todas as colocações aqui, vocês podem me responder isso. Por outro lado, aí, acompanhando a explanação do professor Gustavo, pesquisador da Embrapa, essa questão da carga e descarga dos aquíferos, por exemplo. Como é que fica isso? Eu ouvi alguém dizer, já falamos isso em outras audiências aqui, que o Cerrado é um lugar de recarga dos aquíferos. De que forma que a exploração a que está sendo submetida às áreas de cerrado hoje, com o plantio da soja, eucalipto, algodão, milho e etc., pode atrapalhar ou ajudar? Sobre a questão do sequestro de carbono, que diz que a floresta sequestra o carbono, hoje eu fui entender que a gente precisa manter o carbono no solo. Essa é uma parte que eu ainda não conhecia aqui. Mas, se a floresta sequestra, a grande massa verde da soja, da cana, da batata doce e outras plantas de produção de commodities também fixa carbono, isso contribui. Basicamente, as minhas observações eram essas, os meus questionamentos por hora são isso. Sim, outro. Nós temos um zoneamento para que a gente possa estabelecer, nessa região não pode plantar eucalipto, nessa aqui não pode plantar teca, nessa aqui não pode plantar mogno. Estou falando de vegetais altamente rentáveis na sua atividade econômica. Nós temos, só para dizer desses três, nós temos um zoneamento no Brasil hoje que permita, e definir um projeto para o financiador, eu chegar lá com a variedade certa, com a planta certa que eu vou florestar. Eram isso, e eu vou passar para a senadora Regina, em seguida a gente devolve aqui para a mesa. Antes, só para... Tem um aqui, senadora Regina, e aí você pode aproveitar para me ajudar a responder. O Jimmy Pontes Linares, ele pergunta qual a posição do Senado em relação a grupos de voluntários como o mutirão de reflorestamento e plantio de árvores nativas. E ele deixa uma hashtag aqui, Dia Verde 2. Pode aproveitar para ajudar a responder. Abordar o assunto. E agradecer a participação dele aqui, embora ele não tenha informado para nós a unidade da federação, mas como brasileiro, qualquer lugar que ele estiver no território, está contribuindo aqui com o debate. Bom, eu vi que os questionamentos do senador Donizete foram muito na linha mais científica e eu vou muito mais para a prática agora. Primeiro, essa resposta, assim, não posso responder pelo Senado, Eu acho que quem faz um trabalho voluntário tem que ser compensado de alguma forma, para poder continuar fazendo, Então, se faz um trabalho já voluntário, deve ser orientado também se está fazendo certo, como ele falou, que não pode sair plantando qualquer coisa, que às vezes a pessoa, na ânsia de reflorestar, planta qualquer coisa. Lagoa, por exemplo, nós temos uma lagoa no Piauí,
que ela tinha 74 milhões de metros cúbicos d'água, ela secou, está totalmente seca, passando trator em cima para plantar. Né? Então, não pode chegar lá, porque as pessoas estão desesperadas lá, porque viviam, 272 pescadores viviam daquilo ali. Então, será que se a gente plantar mais da lagoa, tem que ser orientado? E aí é que já entra a questão assim, a educação ambiental é um componente ali na sensibilização, mas a educação ambiental que eu falo assim como componente curricular mesmo, porque não pode ser só tema transversal, né? Não pode, porque os professores acabam priorizando a matemática, o português, e não tocam na questão ambiental. E menino aprende muito, menino quando incorpora, leva para o resto da vida. Então, os meninos de hoje, de 10 anos, daqui a 15 tem 25, e eles têm que serem os adultos que vão preservar o que resta, o que restar deste planeta, né, daqui a 15 anos. Então, acho que essa questão da educação ambiental, os dois ministérios têm que se conversar, e é urgente a questão da educação ambiental. Eu acho que eu sempre fui muito cabreira com a compensação, fica assim, desconfiada. Cabreira lá na nossa região é uma pessoa desconfiada, assim, porque eu sempre raciocinava, eu não sou ambientalista, pesquisadora formada, mas eu sou apaixonada pelo tema. Eu me questiono sempre, o cara pode matar aqui e dar vida ali. Né? Eu não consigo conceber, por quê? E as pessoas que moram aqui onde ele devastou? E os animais nativos daqui de onde ele devastou? Né? Como é que vai? Ele vai transportar lá para o lugar onde ele compensou? Então, eu sempre acho que a compensação, não sei se é uma coisa, eu tenho dúvida ainda se é uma coisa boa. Para mim, me parece um pouco uma armadilha. Queria também tocar, acho que tem que incentivar, a pergunta aí, as pessoas que já estão fazendo, que é para outros imitarem. Né? Porque tem gente que só vai se tiver algum incentivo, alguma troca. Né? Então, se ele sentir que aquelas pessoas estão sendo beneficiadas, eles também vão fazer. Porque não é fácil matar a tradição. Minha mãe mora num sítio de 5 hectares, meu irmão mora com ela, meu irmão mais velho, trabalha na rua, planta, usa o sítio, 1 hectare, já porque já é coisa minha, já de dizer não pode mexer com tudo, né? Linha dura lá, mas ele... Aí eu digo, mas não queima, passa um trator, paga aí 2 horas, 3 horas de trator aí, passa aí para tu plantar tua hectare de feijão, do que tu quiser plantar. Ele disse, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Meu irmão, que eu estou lá sempre azucrinando o ouvido dele, porque tem a tradição que as pessoas acham que é daquele jeito sempre. E eu brinco com ele, mas tu está pisando coco no pilão, babaçu no pilão, porque tu pisava no pilão, agora tem um liquidificador. A gente pisava arroz no pilão, agora tem um liquidificador. Então as coisas mudam, meu filho, não pode estar querendo imitar o passado. Né? A minha mãe, de vez em quando, quer queimar as folhas debaixo dos pés de manga, porque junta muita folha, ela junta lá e faz uma fogueirinha. Mamãe, não queime. Ela, mas foi sempre assim. Então, quer dizer, a gente precisa tratar essa questão da tradição também, porque não é fácil você vencer. Como não é fácil vencer a ganância do capital. E eu visitei a região do Matopiba do meu estado, e eu conversando com os trabalhadores, com os sindicatos, porque o que pode ser uma coisa boa pode se tornar um desastre também. Né? Porque se as pessoas lá têm muita nascente, né? E aí se as pessoas não cuidarem daquilo ali, eu viajando para lá, presenciei uma cena que eu não me esqueço. Né? Uma estrada de Jubués a Santa Filomena, bem mesmo, lá no extremo do Maranhão, no Cerrado, totalmente plantada de soja. Eu olhei até onde a minha vista deu e eu não vi nenhuma reserva. E olhei para um lado e para o outro. Agora, uma seriema atravessou na minha frente. Assim, sol quente, assim, como desesperada. Eu fiquei pensando, será que ela vai chegar em algum lugar para se abrigar? Porque era sol, né? A única floresta que a gente via era um pouquinho de eucalipto plantado pelas fazendas. O fazendeiro constrói suas mansões lá, e aí planta eucalipto em volta. Né? Certamente ela não ia se abrigar lá, porque não é nem o habitat dela. Então, quer dizer, essas coisas a gente precisa pensar quando os grandes projetos, eles podem ser prejudiciais, sim. Teve gente, eu fiz um discurso aqui, disseram que eu tinha sido contra o projeto. Não é nada disso, o projeto é bom, mas precisa ter esses cuidados. E aí tem um vício que é importante também prestar atenção, é que, às vezes, a coisa mais fácil de fazer é afastar os nativos, as pessoas que moram lá. Então, eu estou preocupada que quem mora lá nas nascentes do rio Paraim, por exemplo, seja afastado para não danificar a nascente, não plantar, não devastar. E quando ele tem que ser educado, e aí entra de novo a história do incentivo, ele tem que ser educado para ser o guardião, porque nunca que o Ministério vai ter fiscal ambiental para ver aquilo lá no fim do mundo, lá no Piauí.
não vai fiscalizar se... E o grande negócio pode chegar lá com o seu trator e também o pequeno não faz e o grande faz. Então, precisa educar o nativo para ele ser o guardião daquelas nascentes, que são muitas que tem lá. Então, essas questões... O CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, né, já foi prorrogado, as pessoas não conseguem fazer, os sindicatos não conseguem fazer, né? Se não tiver uma intervenção do governo, vai acabar o prazo de novo, porque o pessoal não sabe nem o que é georreferenciamento, não tem equipamento para isso, então tem que ter alguém que ajude, tem que ser os governos, para eles fazerem, né? Lá no sítio onde meu irmão, eles devastam, não é porque por ignorância, não é, o pequeno não é ganância, é por ignorância. O sítio da minha mãe, só são 5 hectares, um dia eu sou apaixonada por ipê. Aí eu levei umas mudas de ipê de Teresina, lá para um município, 50 quilômetros de distância. Um caminhão cheio de muda de ipê. Aí cheguei lá, fui plantar, feliz da vida, ipê branco, que eu acho a coisa mais linda. E aí meu irmão disse assim, oxe, isso aí que é ipê. Isso aqui é pau d'arco, menina. Aí né? Mas aqui, isso aqui tem um monte. Não tem aqui florido, porque a gente corta para fazer a cerca. Quando ele cresce um pouquinho, passa o machado e faz a cerca em volta do sítio, né? Então, isso todos fazem, né? O ipê nunca floresceu. Depois que os que eu plantei floresceram e eu não deixei mais, nós fomos catalogar os ipês, identificar onde tinha ipê, não deixei mais cortar, é o sítio mais lindo hoje. O pessoal para fotografar o ipê branco que fica na beira... Lá o pessoal de carro para fotografar o ipê branco, querendo muda. A gente não sabe fazer a muda do ipê branco, que é um ipê especial, dizem que é uma anomalia, mas é lindíssimo ele florindo. Então, essas coisas precisam ser feitas. Se meu irmão soubesse fazer a muda, ele ia fazer a muda. Ele é um trabalhador rural. Mas ele não sabe como é. Ele tenta, mas não dá certo a muda. Então, precisa preparar essa gente antes de pensar no... que são muitos milhões, né? Bilhões, milhões. Aí a gente tem a dificuldade e tudo e acaba não fazendo. Então, tem que fazer as pequenas coisas, né? Com os pequenos, né? Também. Para poder. Assistência técnica é importante. Aí eu quero entrar, por último, numa coisa que eu chamo bioma, nem sei se é, porque eu não sou... Mas o babaçu, a gente teve uma audiência aqui segunda-feira na Câmara, lançando o mapa do babaçu. O babaçu é uma palmeira, 4 estados, Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. E está acabando, estão plantando cana. Lá no meu estado devastou tudo. E é uma palmeira nativa, nasce sozinha com a maior facilidade. Quando não estava devastado pelo plantio da cana, né, as pessoas cortam para tirar o palmito, para dar para os animais para comer, mas ela nasce de novo, porque qualquer coco que cai no chão, ele nasce. Mas está acabada também, está só o babaçu, porque o grande negócio chega lá e a pessoa tem um pedacinho de terra de 5 hectares e ele aluga para plantar cana. A pessoa fica só com a sua casinha ali no lugar e aluga para plantar cana, né? E aí é um salário todo mês para ele é seduzido pelo dinheiro, né? E fica recebendo aquilo. Agora, na hora da queima, porque lá a colheita, ainda vou até apresentar um projeto dessa história de queima de cana, na hora da queima, ninguém aguenta a fuligem que vem da queima da cana, né? Na estrada, a gente tem que passar 2 horas parada até o fogo baixar para poder passar. Então, essas coisas todas estão influenciando. A gente precisa ver essas pequenas coisas, porque o babaçu sustenta 300 mil quebradeiras de coco. Eu fui quebradeira de coco, nasci na roça. Então, são 300 mil mulheres quebradeiras de coco, né? E é uma coisa que não consta nem no mapa do IBGE. É uma palmeira que precisa ser preservada também. Mas não estão devastando tudo para plantar cana. Pelo menos no meu estado, e o Maranhão também disse que é a mesma coisa. Não sei se no Tocantins também é a mesma coisa, mas lá também tem babaçu, né? E tem quebradeira de coco. Elas estavam aqui na Marcha das Margaridas. A maior líder das quebradeiras... Eu acho que se a gente ensina as pessoas... Tem lá no Tocantins a maior líder das quebradeiras de coco, de reconhecimento internacional, a doutora honoris causa pela Universidade Federal do Tocantins, que é a dona Raimunda, quebradeira de coco. Não, acho que ela estava aqui também, né, nessa marcha, não sei. Eu creio que não. A Francisca, que é a presidente da Associação das Mulheres. A saúde dela está mulheres, bastante debilitada. Ela teve aqui, mas a gente precisa... Se a gente ensina as pessoas a produzir a muda, é um negócio, vira um negócio para eles. Então, tem que cuidar dessa parte também, né? Não achar que tudo vai ser feito de cima. E a última coisa que eu quero dizer é assim, as cidades mesmo as cidades estão sendo devastadas, a mata em redor das cidades,
para a construção dos condomínios. As pessoas estão enlouquecendo assim, a especulação imobiliária, estão devastando. Vem todo dia as tragédias de morro, mas lá na minha cidade estão devastando o morro para construir condomínio lá em cima do morro. Vem uma chuva, ainda vai dizer que foi enganado. Mas é a especulação imobiliária e a ganância das pessoas de morar num lugar bonito. Então, todas essas coisas têm que ser consideradas nessa questão, e eu considero isso que a educação é o melhor instrumento que a gente ainda tem. Obrigada.